Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da síndrome ictérica. Então, assim, quando eu fiz essa aula, né, eu pensei o seguinte: quando a gente está ou na enfermaria ou no ambulatório, então, qual é o meu raciocínio clínico? Né? Por isso que eu dividi a aula em passos, certo? Só um minutinho aqui. Vou só ligar o ar para o ventilador não fazer barulho. Então, eu dividi a aula em passos, conforme o meu raciocínio. Por exemplo, quando o paciente chega para mim com ictérico, então, o que eu tenho que pensar? A primeira coisa, a gente começa por mais simples, que é justamente o exame laboratorial. Então, a gente vai começar pelo hepatograma, que a gente discute tanto nas enfermarias e no ambulatório. Então, o hepatograma, ele vai avaliar a função hepática, ele vai avaliar se existe lesão hepática, né? Então, portanto, alteração no hepatócito, e ele vai me dizer também se tem ou não colestase. Então, o hepatograma, a gente vai conseguir avaliar uma lesão hepatocelular, né, através de alterações de TGO e TGP, que é a nomenclatura mais antiga, ou STLT, que é a nomenclatura mais recente. A gente vai avaliar se existe ou não colestase, então a gente avalia a colestase avaliando a fosfatase alcalina. A gente vai avaliar também no hepatograma bilirrubina total e frações, e aqui vocês percebem que a gente nem colocou, eu não estou relacionando icterícia apenas à colestase, e nem associando icterícia à lesão hepatocelular. A bilirrubina, ela reflete a icterícia, mas ela pode estar alterada, portanto, a hiperbilirrubinemia pode estar alterada tanto na hepatocelular como na lesão colestática. E, por fim, a gente vai avaliar a função hepática através da albumina e coagulograma. Então, vamos começar falando, né? Então, lá, estou com um paciente ictérico, e aí a gente vai pedir o hepatograma, o paciente retorna ou na enfermaria no outro dia, a gente está lá com o hepatograma. Então, o que a gente tem que fazer? Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente avaliar aonde existe, qual a maior predominância. A gente tem predominância de ALT, AST, ou predominância de fosfatase alcalina e gama-GT. Então, o primeiro conceito é que a gente sempre avalia o hepatograma de uma forma geral. Então, eu nunca vou pedir só a LT e a ST. Sempre a gente pede o hepatograma. Então, a gente tem que avaliar se existe alteração da função hepática, e a gente tem que avaliar se predomina mais lesão hepatocelular ou colestase. Tendo em vista que uma colestase pode levar à lesão hepatocelular, e um paciente com quadro, por exemplo, de lesão hepatocelular pode se apresentar ictérico e também com alterações de enzimas canaliculares, né, que é a fosfatase alcalina gama-GT. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é onde que tem mais alteração. Então, tem mais alteração de ALT, AST? Vamos começar por agora. Então, dentro do paciente está lá o hepatograma, eu vejo que tem muito mais lesão hepatocelular, ou seja, eu tenho muito mais alteração de ALT e AST do que fosfatase alcalina gama-GT. E dentro desse contexto, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai ter uma lesão menos de 5 vezes o limite superior à normalidade. Como assim? Se é 25 para mulher e 35 para homem, então a gente não vai ter alterações pronunciadas, né? A gente vai ter ali o paciente com 80, 150, mais ou menos essa média. Então, a grande maioria das doenças que ocasionam lesão hepatocelular e, portanto, alteração de ALT e AST, a gente vai ter uma alteração que não é muito pronunciada. Vocês já têm um certo, já passaram pela enfermaria, pelos ambulatórios, e puderam perceber que, na maioria das vezes, a alteração de ALT e AST não é aquela alteração assim tão pronunciada, como 800, 1000 de enzimas, como a gente vai ver posteriormente. Então, num contexto que a maioria das alterações, que a maioria das as patologias que levam a alterações hepáticas, a gente vai ter essa alteração não muito pronunciada. E dentro desse contexto, quais são as doenças que eu destaco? Então, a primeira delas é as hepatites virais. Então, todo paciente que chega para a gente, desculpe, todo paciente que chega para a gente ictérico, né, independente se a gente está achando que pode ser uma colestase ou não, a gente tem que solicitar
citar sorologias virais. Então, a principal doença, né, que altera a LT e a ST são as hepatites virais. Vejam vocês que eu coloquei hepatites virais crônicas. Por quê? Porque geralmente as hepatites virais agudas, a gente vai ter uma predominância de ALT-ST, mas uma quantificação muito relevante. A gente vai ter enzimas maiores do que 10 vezes o limite superior da normalidade. A segunda doença mais prevalente que vocês percebem isso nos ambulatórios é a esteatose hepática. Então, assim, eu não sei se em algum momento, ou com o internato, ou com a residência, a gente já pegou algum paciente que tinha alterações enzimáticas que eu falei, não, aqui eu não vou atribuir a doença hepática esteatótica, esteatose hepática, porque tem uma alteração muito pronunciada de enzimas hepáticas, então a gente tem que procurar outras etiologias. Então, as hepatites cronificadas, a esteatose hepática, a gente vai ter um padrão de enzimas ali, 100, 150, menor do que 200. A terceira etiologia são os medicamentos. Então, os medicamentos geralmente também vão cursar com alterações não tão pronunciadas de STLT. E outras doenças primárias do fígado, né, que para vocês que são generalistas, a gente não leva tanto em consideração, como doenças específicas, como hepatite autoimune, hemocromatose, doença de Wilson. Então, assim, só para resumir, alteração de ALT-ST de uma forma não tão pronunciada, a gente praticamente vai pensar em vírus e medicamentos e esteatose hepática. E a gente falou das principais doenças, né, que a gente vai levar em consideração valores não tão pronunciados de STLT, mas só voltando aqui, não sei se vocês perceberam, eu coloquei que a LT é maior do que a ST, né? Isso é relevante também? É sim, porque na maioria das doenças hepáticas, a gente vai ter muito mais ALT do que a ST, porque a ALT, ela é específica para o tecido hepático. Então, doenças extrahepáticas, a gente vai ter muito mais AST do que a LT. Então, por que a LT é tão específica para o fígado? Porque se está alterada muito mais do que a ST, provavelmente a etiologia realmente é hepática. E dentro do contexto do inverso disso, né, então eu posso ter alterações de ALT e AST menos de 5 vezes o valor normalidade, mas se houver um AST acima de ALT, então eu vou procurar sempre doenças extrahepáticas, existe uma exceção para essa regra. Então, assim, o álcool é a hepatite alcoólica, portanto, é uma doença que altera. Existe uma lesão hepatocelular, né? Geralmente as enzimas não são muito pronunciadas, mas a gente vai ter muito mais ST do que LT. Isso tem explicação, sim. O álcool, ele é indutor mitocondrial. Então, toda a reação alcoólica, né, do metabolismo do álcool é feito dentro da mitocôndria. Então, logo, com lesão da mitocôndria, a gente vai acabar tendo muito mais alteração sanguínea de AST, porque dentro da mitocôndria eu tenho a ST e a LT. E no citosol do hepatócito eu só tenho a LT. Então, se eu tenho muita lise mitocondrial, acaba que eu vou estar liberando muita ST. Então, no caso da hepatite alcoólica, a gente tem uma inversão, né, e, portanto, mais AST do que LT, em virtude da lise mitocondrial. Com exceção da hepatite alcoólica, quando eu pego um AST maior que LT, a gente tem que pensar em doenças, como eu falei, extrahepáticas. E aí as principais são exercícios extenuantes, né, e aí a gente tem que lembrar da rabdomiólise, miopatias, né, na reumatologia, e tiroidites. Então, esses são as principais etiologias, quando a gente, com exceção da hepatite alcoólica, quando a gente encontrar alterações de ST-LT, sendo que a ST é maior do que a LT. Deu para entender? Até agora, a gente estava falando de 98% das alterações hepáticas, né, em relação à hepatite, então, em relação à lesão de ALT e AST. Só que, quando a gente encontra uma alteração com uma maior magnitude, ou seja, a gente tem muita lise, muita alteração de STLT, ou seja, aqueles casos que a gente pega alterações
acima de 500, né? Então 600, 800, 1.200 de enzimas hepáticas, a gente vai pensar praticamente em 3 etiologias. Então, eu estou lá, chegou o paciente quitérico, eu pedi o hepatograma, a primeira coisa que eu avalio, tem mais lesão hepatocelular do que colestase, então tem mais lesão hepatocelular, perfeito. Qual o próximo passo? E aí, eu tenho muita alteração de enzimas hepáticas ou alterações não tão pronunciadas? Eu tenho muita alteração de enzimas hepáticas, eu tenho mais de 10 vezes o valor de normalidade. Então, eu tenho muito mais do que 250, muito mais de 350 de enzimas hepáticas. Então, eu vou pensar em hepatites virais agudas, em toxicidade e isquemia. Então, e dentro do contexto de hepatites virais agudas, não é só hepatite B, hepatite C. É hepatite A também, principalmente adultos, e outros vírus, citomegalovírus, arboviroses. Então, quando eu tenho muito mais hepatite e num valor bem importante, laboratorial, eu tenho que, a minha primeira hipótese diagnóstica é afastar hepatites virais. A segunda hipótese diagnóstica é a toxicidade. Então, assim, existe algum medicamento, ou fitoterapia, ou suplementação, então, procurar toxicidade. E, por fim, isquemia. Onde é que entra a isquemia? O fígado ele é extremamente vascular. Então, se eu tiver uma sepse grave, com choque, se eu tiver um choque hipovolêmico, se eu tiver qualquer hipoperfusão importante e sistêmica, com certeza esse fígado vai sofrer, né? E aí a gente vai acabar tendo uma lise hepática, né? Uma lesão do hepatócito e de uma forma maciça, e aí a gente vai ter geralmente padrões que assim são indiscutíveis. Por exemplo, diante de um paciente com isquemia hepática, você vai ver 10 mil de enzimas, 9 mil de enzimas, é uma coisa assim bem absurda. Então, a gente sabe que houve uma lesão importante e provavelmente isquêmica. Então, na minoria dos casos, né, que a gente vê, não é, vocês estão passando pelo ambulatório, pela enfermaria, vocês estão acostumados a ver que a grande maioria das vezes as enzimas hepáticas não são muito pronunciadas, mas quando forem, a gente sempre tem que pensar em hepatite viral aguda, em toxicidade e isquemia. Então, revisando o que a gente falou de hepatite, então, diante de um paciente com alteração de TGO e TGP, a gente tem uma lesão hepatocelular e, portanto, uma hepatite a esclarecer. Se essa lesão ocasiona um valor menor do que 5 vezes o limite superior da normalidade, o próximo passo é a gente avaliar. Tem mais ALT do que ST? Tem. Então, estou diante de lesão hepática, né? Então, a maioria das doenças do fígado. Se há uma inversão, e, portanto, eu tenho mais AST do que LT, a primeira hipótese diagnóstica que eu tenho que buscar é o álcool. Lembrar que os pacientes mentem, que os pacientes geralmente escondem que são etilistas pesados. Então, na presença de AST maior do que LT, a gente tem que insistir na questão da bebida alcoólica, né? E uma vez que você afastou essa epidemiologia, você vai pensar em sítios extra-hepáticos. Então, a gente acabou de ver as principais causas de hepatites, né, lesão hepatocelular. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das colestases. E aí a gente vai entrar nos exames, que eu acho que é a parte mais importante da aula. Então, existe 2 tipos de colestase. Tem a colestase intrahepática e a colestase extrahepática. Então, a colestase intrahepática é tudo aquilo que está acontecendo ali a nível de hepatócitos e canalículos. Então, tudo aquilo microscopicamente, ou seja, se eu tenho uma hepatite, eu tenho uma lesão do hepatócito, e aí o canalículo, eles vão se confluindo até formar os ductos, então eu acabo tendo uma lesão no hepatócito, e por contiguidade eu lesiono o canalículo, e aí eu posso ter uma lesão hepatocelular sem processo obstrutivo. Já a colestase extrahepática, e portanto a etiologia principal é a obstrução, como cálculos e tumores, a gente vai denominar como colestase extrahepática.
Diante da colestase, vocês já estão, todo mundo já sabe que a determinação é por elevação de fosfatase alcalina, né? A gente acaba associando a gama-GT, por quê? Porque a fosfatase alcalina, ela é uma enzima canalicular que ela está presente também em outros sítios, como, por exemplo, osso, né? Então, a associação de avaliar sempre fosfatase alcalina e gama-GT, nada mais é para poder pra definir se a gente está diante realmente de lesão biliar. Então, o que define colestase é alteração de fosfatase alcalina, mas a avaliação em conjunto com a gama-GT é para que a gente defina que o sítio realmente é biliar. Então, as principais. Então, a gente tem a colestase intrahepática e a colestase extrahepática, né? Então, como é que a gente define, né? Já que a colestase intrahepática é uma definição microscópica, não existe processo obstrutivo, mas alguma lesão no hepatócito que comprometeu também ali os canalículos, enquanto a colestase extrahepática, a gente tem sim processo obstrutivo. São os exames de imagem. Né? Então, através dos exames de imagem, que a gente vai definir se tem colestase intrahepática ou colestase extrahepática. Vamos ao exemplo. Se eu tenho um paciente que chega para mim, equitérico, com dor no hipocôndrio direito, febre, né? E a gente vai pensar logo, colangite. Mas esse paciente pode estar diante, a gente pode estar diante de um paciente com hepatite viral. Vai ter dor no hipocôndrio direito, vai ter dor no hipocôndrio direito. Afinal de contas, há uma distensão da cápsula hepática. Vai ter febre? Pode ter febre. E o paciente é ictérico. Então, muitas vezes, o quadro clínico, a clínica é sempre soberana, só que aqui, muitas vezes, não vai ser insuficiente para a gente poder diferenciar de colestase intrahepática para colestase extrahepática. Eu falei de um exemplo de hepatite, aí você pode dizer, mas a senhora acabou de falar que hepatite é alteração de ST e LT. Existem algumas hepatites que tem muito mais colestase do que lesão hepatocelular. Então, eu vou ter alteração de ST, alteração de ALT, mas também vou ter fosfatase alcalina alterada e gama-GT, mas muito mais colestase do que lesão hepatocelular. Um exemplo é a hepatite A. Então, a hepatite A no adulto, ela vai fazer um quadro de dor, febre, icterícia, e quando a gente pede o hepatograma, a gente pode ter muito mais colestase do que alteração de LT e ST. E aí, o que vai definir? Exames de imagem. Então, a gente já discutiu, né, revisou, na verdade, uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe, né, quando definir lesão hepatocelular, quando definir colestase, mas vamos para o objetivo maior da aula, que a dificuldade que eu sinto que vocês têm é definir quando que eu peço um ultrassom. Quando que eu vou pedir uma tomografia? Eu tenho tanta dificuldade na colangessonância, será que a tomografia em algum momento pode me ajudar? A gente sabe que o melhor exame para avaliar vias biliares e, portanto, colestase é a colangio-ressonância. Mas será que todo paciente ictérico precisa ter uma colangio-ressonância para definir diagnóstico? A resposta é não. Vocês vão ver comigo. Claro que, se eu perguntar aquele tipo daquela pergunta que é meio decoreba, qual o melhor exame, qual é o exame considerado ouro, não é nem a colangio-ressonância, é a ecoendoscopia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e tentar delimitar quando que a gente pode realmente usar só ultrassom, que não precisa ir para tomografia, ou quando faço tomografia, ou quando eu já devo pedir uma ecoendoscopia, então a gente vai discutir isso aqui. Então, qualquer momento que vocês desejarem, podem começar com ultrassom. O ultrassom é um excelente exame para poder definir colelitíase, né? Então, ele é ótimo para definir o seguinte: tem cálculo na vesícula? Ótimo. Eu vou mostrar para vocês que ele é muito melhor, o ultrassom, do que a tomografia, e muitas vezes até do que a colangessonância, para poder definir colelitíase, né? Então, o ultrassom, ele vai ser superior, realmente, mas para definir colelitíase. Então, na colelitíase, a gente vai ver o quê? A gente vê a presença do cálculo, né? A gente sempre busca a sombra acústica. Para que a gente tem que buscar essa sombra acústica? Para a gente diferenciar entre cálculo e pólipos. Então, aqui é uma imagem, né? A gente está vendo que a vesícula é um formato de pera.
E aí a gente tem uma, uma imagem que a gente hipoecoica, que ela é aqui, ó, é só para mostrar para vocês como que o ultrassom, muitas vezes, pode ser melhor do que uma tomografia para definir cálculos, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma ressonância e uma tomografia. E aí, o que vocês podem perceber é que é o mesmo exame do mesmo paciente. Então, provavelmente, ele veio com um quadro de icterícia, laboratorialmente foi definido colestase e fizeram ultrassom, acho que provavelmente não identificaram em etiologia, passou-se para a tomografia mostra a vesícula sem cálculos, mas vocês conseguem perceber que tem um espessamento, desculpe, que tem um espessamento da vesícula, enquanto a gente vê que na ressonância a gente tem a vesícula mostrando branquinha e algumas falhas de enchimento na coloração preta, né? Só para relembrar, a ressonância existe duas janelas que a gente avalia na ressonância, né? Então a gente tem T1 e T2. T2, aonde tiver líquido, né, a gente vai encontrar hiper tenso, né? Hipertenso. Então, onde que a gente tem branquinho, a gente é líquido. Então, a gente consegue ver nessa ressonância, por exemplo, eu tenho aqui porque é um corte bem mais distal, mas a gente consegue ver, por exemplo, olha, que a gente tem o estômago com um pouquinho, tá, um branquinho, ou seja, líquido dentro do estômago, e a setinha vermelha está mostrando a vesícula, a gente consegue ver na parte superior branquinho, e essas falhas de enchimento que são cálculos. Veja que é o mesmo paciente, mas eu só consegui ver a presença do cálculo na ressonância. Isso é explicado por quê? A maioria dos cálculos biliares, eles são cálculos de colesterol. Então, colesterol eu não vou conseguir visualizar na tomografia. A tomografia eu preciso que para visualizar seja cálculos de cálcio, né, bilirrubinato de cálcio, que é a minoria dos cálculos, né? Então, a tomografia vai ser um bom exame para avaliar cálculo. Na grande maioria das vezes, a resposta é não. Então, se eu não defino colelitise por ultrassom, realmente eu tenho que passar para a colangessonância. Não dá para a gente pedir, por exemplo, a tomografia para avaliar cálculo em vesícula biliar. Mas vocês que são meus residentes, eu acho que em algum momento, em alguma discussão, eu acho que eu já conversei a respeito do valor da tomografia para a gente poder avaliar as vias, obstrução nas vias biliares extrahepáticas. Então, tá, eu não consigo avaliar o cálculo dentro da vesícula, mas eu consigo avaliar, por exemplo, dilatação extrahepática ou intrahepática também. Né? Então, a tomografia, indiretamente, ela não vai mostrar o cálculo. Por exemplo, a gente vai ver adiante, a gente vê a dilatação do colédoco, né? Principalmente acompanhando desde o surgimento do hilo até no víscera, né? E quando ele desemboca ali no víscera, então a gente vê que o colédoco está dilatado, perfeito, mas a gente não encontra o motivo da dilatação, né? E alguns casos no Santo, a gente conseguiu mandar o paciente para CPRE sem a colangessonância. Por quê? Era um paciente que tinha um quadro clássico de cólica biliar, né? Na grande maioria das vezes, isso a gente resgata na anamnese. O paciente tinha colectolitise, não se via a causa da colectolitise, não se via a causa, desculpe, da dilatação do colético, mas se fosse tumor, eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiria ver, né? O tumor invade a via biliar. Então, se eu não estou vendo nenhum tumor de cabeça de pâncreas, que a gente consegue ver pâncreas muito bem por tomografia, se eu não estou vendo nenhuma invasão em vias biliares, e eu vejo uma dilatação, suponho que seja um cálculo. Né? E eu vou mostrar para vocês que a CPRE, ela é uma colangio-ressonância. Então, assim, se eu tenho alguma dúvida com a tomografia, quando eu vou efetuar o exame, que é um procedimento, eu consigo tirar minhas dúvidas, como a gente vai ver adiante. Então, a tomografia, ela, na grande maioria das vezes, ela vai ser um exame ruim para avaliar a colelitise. Então, o ultrassom vai ser superior à tomografia para avaliar a vesícula. Isso é fato.
aqui, ó, são duas tomografias, e vocês podem perceber, né, ali ao lado do fígado, a gente tem essa imagem em forma de pera, com o conteúdo mais hipodenso, e a gente está vendo uma imagem arredondada na cor branca, né, a gente nessa densidade maior. E aí, como é que a senhora acabou de falar que na tomografia a gente não vai grande maioria das vezes, a gente não vai identificar os cálculos, na grande maioria das vezes, realmente não vai identificar. Mas aqui é um cálculo radiodenso. Então, aqui é um cálculo de cálcio, é um bilirrubinato de cálcio. Então, esse cálculo, a gente está conseguindo ver na tomografia, isso é raro, na minoria dos casos, porque realmente não é um cálculo de colesterol. Então, dá para ver cálculo em tomografia? Até dá, mas assim, é a minoria dos casos, né? A grande maioria das vezes os cálculos são de colesterol. Então, assim, dificilmente você vai encontrar uma tomografia que você encontra um cálculo como essa imagem aqui. Então, aqui é um ultrassom, né, mostrando as paredes da vesícula. Notem que as paredes da vesícula são fininhas, né, com uma densidade um pouquinho maior, né, quando eu falo densidade maior, a gente vê como se fosse envolvida por uma coloração mais branquinha. Então, assim, a gente vê que é fininha as paredes da vesícula. Isso é só para mostrar que o clínico, ele, com a imagem, ele pode sim dar o diagnóstico de colecistite. Não esperar, faz o exame e chama o cirurgião para dar o diagnóstico. Será que aquele paciente está lá? Tem clínica, tem colestase, tem um MANF positivo, mas aí se você pega a tomografia, eu não sei ver, será que tem colecistite mesmo? Veja que a gente tem uma imagem de ultrassom, onde tem essas duas setinhas brancas, mostrando, veja aqui, como está espesso a camada da vesícula. Então, aqui é uma colecistite. Então, colecistite se define por espessamento da camada da vesícula. Então, se eu tenho as paredes da vesícula, geralmente em torno de 3 milímetros. Então, quando a gente tem um espessamento acima de 3 milímetros, como a gente vê aqui muito bem claro na imagem à esquerda, a gente vê um espessamento importante das paredes da vesícula. Então, assim, vejam que não é difícil dar o diagnóstico de colecistite, né? Desde que você saiba que o diagnóstico se faz por espessamento da parede. Então, a gente falou um pouquinho de colelitíase, né? E aí a gente viu o quanto que o ultrassom pode ser superior à tomografia, e a gente agora vai passar para as vias biliares. Então, só relembrando um pouquinho a anatomia, né? Então, a gente tem o ducto biliar direito, o ducto biliar esquerdo, aí ele se confluem e forma um ducto comum, né? Hepático comum, que quando ele vai se encontrar com o cístico, ele vai formar o colédoco. E o colédoco, vocês estão percebendo que ele vai desembocar justamente no víscera, que é lá no tecido pancreático. Aqui só uma revisão breve. Então, aqui a gente tem um ultrassom, né? Um ultrassom, aqui o intuito foi mostrar dilatação intrahepática, né? E aí, nesse círculo, vocês vão estar vendo como se fosse, assim, dois caninhos pretos, né? O que que é isso? Aqui, nada mais é do que o colédoco, né? Então, geralmente, a gente não consegue visualizar isso no ultrassom. Isso aqui é uma raridade. Quando existe dilatação intrahepática, né? Geralmente dependendo do ponto que foi obstruído, a gente vai ter dilatação também extrahepática, e no ultrassom é difícil a gente encontrar o colédoco, mas aqui é o hilo hepático. E aí a gente tem, no hilo hepático, a gente sabe que tem o quê? Artéria, veia porta e ducto. Então, acima a gente está vendo o quê? A veia porta. E esse caninho dilatado embaixo é o colédoco. Então, quando vocês que estão acostumados agora a fazer ultrassom na beira do leito, é muito comum a gente procurar a veia cava, e às vezes a gente encontra a veia porta ali próximo ao hilo hepático. Mas quando a gente vê dois tubinhos, um pregadinho no outro, no hilo hepático só pode ter artéria, veia e ducto, né? E aí a gente, na dúvida, a gente coloca o Doppler e a gente vê o que é veia e o que é artéria. Mas o ducto não tem Doppler, né? Então, se eu, por exemplo, jogasse o Doppler aqui, eu ia ver que um tinha o Doppler, a gente podia ver se era veia ou artéria, mas o outro não ia ter Doppler, né? Então,
provavelmente estamos diante realmente de uma dilatação do colédoco. E é só para mostrar que o ultrassom também pode avaliar o colédoco, pode, mas isso aqui é a minoria dos casos. Por isso que a gente costuma dizer que o ultrassom é péssimo para avaliar dilatação extrahepática. A gente consegue, com o ultrassom, avaliar a dilatação intrahepática, muito bem, mas extrahepática não. Aqui estão várias imagens de ultrassom, e vocês estão percebendo que tem uma dilatação, né, intrahepática, que a gente visualiza como. Tem aqui, vocês podem perceber esse círculo, dentro do círculo a gente tem como se fosse umas imagens pretas, e que lembra muito quando a gente vai procurando as suprahepáticas, quando a gente vai fazer o ultrassom dos pacientes para poder avaliar, encontrar a veia cava. Então, geralmente, lá no parênquima hepático, a gente costuma procurar as veias suprahepáticas para ver se elas estão, para a gente avaliar a confluência delas na veia cava. E aí, a gente podia dizer, não, mas aqui são vasos, são as suprahepáticas. Como é que eu vou diferenciar? Primeiro, que geralmente a gente não vê ductos, né? Realmente a gente vai ver os vasos, as veias suprahepáticas, dentro do parênquima hepático no ultrassom, isso é fato. Mas quando o paciente tem dilatação intrahepática, no ultrassom a gente consegue ver como se fosse uma raiz, né? Ou como a literatura fala, cabeça de medusa. Então a gente vê vários túbulos, né, pretinhos, como se fosse uma raiz, né? Então, isso nada mais é do que a dilatação dos ductos, porque o espaço do ducto é virtual. Eu não vejo ductos biliares quando eu estou fazendo ultrassom. Eu só consigo visualizar essas formações se houver dilatação. Então, só para mostrar que dilatação intrahepática a gente consegue ver com ultrassom. Então, o ultrassom, ele também vê dilatação intrahepática. O problema do ultrassom é que ele é muito ruim para avaliar a dilatação extrahepática. Aqui é uma tomografia. E aí, nessa tomografia, a gente consegue visualizar novamente aquele padrão de raiz, né? Dentro do parênquima hepático, isso é dilatação intrahepática. Se você tivesse dúvida, no ultrassom, a gente consegue avaliar se é vaso ou não, colocando o Doppler. E aqui a gente consegue, porque a gente vai acompanhando os vasos, eles acompanham os ductos. Então, aqui a gente está vendo uma imagem fixada, né? Então, congelada. Então, aqui, pra gente, eu sei que aqui é dilatação intrahepática pela própria anatomia, né? Que a gente geralmente no fígado, a gente tem o quê? 3 veias suprahepáticas, né? Uma direita, uma média e uma esquerda. A gente não tem 5, 6 veias. Então, pela própria anatomia, vocês estão percebendo que tem várias ramificações. Então, essas ramificações não são vários vasos, né? Realmente são dilatações intrahepáticas. Então, aqui a tomografia mostrando essa dilatação intrahepática, que no ultrassom a gente consegue ver também. O grande problema do ultrassom é justamente avaliar dilatação extrahepática. O ultrassom, até mostrei para vocês, dá para ver dilatação do colédoco no ultrassom, até que dá, mas o médico tem que ser muito bom. Então, ele tem que encontrar o hilo hepático e poder avaliar a dilatação do colédoco desde lá do surgimento até desembocando lá no pâncreas. Isso é muito raro, né? Eu, particularmente, eu nunca vi nenhum laudo de ultrassom dizendo que tinha dilatação, assim, de colédoco e mostrando a foto, como vocês estão vendo aí, que até esse sinal é o sinal de duplo cano. Eles até falam, sugere que existe dilatação, mas uma fotozinha assim dessa eu particularmente nunca vi. Aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo o fígado, e aí a gente, dentro desse círculo vermelho, eu estou vendo um círculo, uma bolinha preta, e essa bolinha preta está onde? Essa bolinha preta, ela está dentro da cabeça do pâncreas, tá? É claro que a gente fazendo a aula virtual, bom a gente estar mexendo e mostrando para vocês, mas o objetivo maior aqui é só para vocês entenderem, eu queria que vocês ficassem na cabeça, quanto que eu peço ultrassom, até o limite do ultrassom, qual é o limite da tomografia, é isso que eu quero que vocês aprendam com a aula.
Até porque o meu objetivo não é dar uma aula de radiologia e vocês saírem com expertise. Agora todo mundo já sabe avaliar tudo que é de dilatação intraestática. Isso é bom, isso é excelente, mas isso a gente aprende na prática, né? É vendo e treinando o olho. Mas o clínico, ele tem que ter pelo menos a noção de quando pede ou não pede um exame, né? A limitação do exame. Muitas vezes, o que a gente vê com os pareceres da cirurgia? Aguardo coluna de ressonância. Quantas vezes que eu consegui levar um paciente para o CPRS e uma coluna de ressonância? Mas aí por quê? Porque eu fui olhar a tomografia, porque eu fui discutir com os meninos da endoscopia. Então, assim, essa noção é muito importante, porque senão fica aquela coisa mecânica. Ah, o melhor exame é coluna de ressonância. Então, pronto, se não tiver coluna de ressonância, eu não defino nada. Não necessariamente. Então, aqui, olha, só para mostrar para vocês que na tomografia, ou seja, não é uma coluna de ressonância, eu tenho uma tomografia e eu vi que tem um colédoco extremamente dilatado. É claro que, mais uma vez, a imagem está congelada. Isso aqui podia ser um tumor de cabeça de pâncreas? Podia. Os tumores de cabeça de pâncreas, eles são hipodensos. Então, a gente vê assim, uma tumoração, um círculozinho, né, uma bolinha preta na cabeça do pâncreas. É exatamente assim quando é tumor. Só que por que eu sei que aqui é um colédoco dilatado? Porque eu venho acompanhando, aí eu vou acompanhar o exame desde a saída do ilho hepático até a entrada na cabeça do pâncreas. Então, se eu tenho uma dilatação que sai lá do ilho, eu estou acompanhando o colédoco dilatado, porque geralmente eu não vejo o colédoco na tomografia. A partir do momento que eu vejo o colédoco, é porque está dilatado. Então, o colédoco lá vai dilatado, até que ele entra na cabeça do pâncreas, eu sei que isso não é um tumor, é um colédoco dilatado. Então, veja que a tomografia é um exame que dá para avaliar muito bem dilatação extra-hepática. Não preciso da coluna de ressonância para poder dizer se o paciente tem ou não tem uma via biliar dilatada. Agora, qual que é o problema? Eu não sei se essa dilatação vai ser por um cálculo. Né? Então, o que a gente geralmente induz é que se eu não tenho nenhum tumor na cabeça do pâncreas, né? Porque eu acompanhei e vi que o colédoco está dilatado desde lá em cima. Então, isso aí é o colédoco, dilatado quando ele entrou na cabeça do pâncreas. Então, se eu não tenho um tumor na cabeça do pâncreas, se eu não tenho nenhuma invasão de vias biliares, né? Então, suponho que essa dilatação seja por cálculo. Na tomografia, eu não vou ver a imagem do cálculo, só um colédoco dilatado. Só na coluna de ressonância, que vai ser o exame que a gente vai avaliar adiante, que a gente vai poder ver. Então, aqui é a coluna de ressonância. Então, a coluna de ressonância, ela tem uma janela espetacular, né, que ela extrai todos os parênquimas, né, todos os órgãos, e deixa apenas as vias biliares. Então, extraiu aqui, ó, todo o fígado, a imagem do fígado, a imagem do duodeno, deixa só as vias biliares. E aí, na figura menor, onde tem as setinhas, vocês podem perceber que a gente tem aí é o colédoco, né, só lembrando, e a gente, se você for fazer uma analogia dessas imagens lá de cima, né, que só a gente vê o quê? Duas raízes bem fininhas lá em cima, e uma raiz bem fininha logo abaixo de todas as setas, o que eu posso aqui, o que isso significa do ponto de vista anatômico? As vias biliares lá intrahepáticas, né, que a gente tem ducto direito e esquerdo, e aí se conflui ducto comum, e aí mais para baixo, ducto o colédoco. E a gente está vendo falhas de enchimento dentro desse colédoco. A gente vê o colédoco dilatadão. Veja se você for comparar com o vício que está logo abaixo, que é essa raizinha bem fininha, você vê que ele está bem fininho, enquanto o colédoco está bem dilatado. E aqui são as falhas de enchimento. Novamente, na coluna de ressonância, no T2, tudo que tem líquido fica branco. Então, aqui nada mais é do que a bile. Eu estou vendo a bile. E as falhas de enchimento são os cálculos. Então, a gente tem coledocolitíase, né? E aí vocês poderiam perguntar, cadê o cístico, né? Com a vesícula. Porque na imagem à esquerda, você vai ver o mesmo colédoco dilatado, uma falha de
única, que aqui só tem um cálculo, e a gente vê aquela perazinha que é a vesícula. É porque na imagem menor, o paciente era um colestectomizado, ou seja, vocês já viram aqueles pacientes que retiram a vesícula há muitos anos e depois evoluem novamente com cálculos, né, com colectolitíase. Então, esse aqui é um paciente que foi colestectomizado, portanto, eu não estou vendo nem o cístico, nem a vesícula dele, mas ele tem várias falhas de enchimento, ou seja, cálculos primários de colédoco. Então, provavelmente um paciente que, por causa dessa via biliar bem dilatada, existe o quê? Uma estase da bile, e aí acaba que o paciente tem maior risco de formação de cálculos. Quanto maior, mais dilatada a via biliar, mais chance tem do paciente no futuro ter colectolitíase. Lembrar que a via biliar não é um elástico. A partir do momento que se dilata e você demora muito para resolver a dilatação, a via biliar vai ficar totalmente dilatada. E isso acaba favorecendo o quê? Estágio de bile, né? Perde a capacidade de contratilidade e acaba você tendo uma capacidade maior de estase. Então, vocês vejam que a gente consegue visualizar a falha de enchimento, né? Essa falha de enchimento define cálculos. Aqui, ó, novas colunas de ressonâncias mostrando do mesmo jeito, falhas de enchimento, uma via biliar bem dilatada, como a gente está podendo ver, tanto de um lado como de outro, a falha de enchimento, que é essa partinha preta, dentro da bile, né? Isso mostrando que são cálculos. Aqui é só para vocês terem noção como é fácil a gente diferenciar na colangiossonância um tumor de um cálculo. O cálculo, vocês viram, eu vejo a via biliar branquinha, que é o bile, e eu consigo ver um pretinho, que é a falha de enchimento. Aqui no colangiocarcinoma, como é que eu sei que isso aqui é um colangiocarcinoma? Eu estou vendo uma via biliar intrahepática extremamente dilatada, né? A gente está vendo aqui ao direito, o ducto direito e esquerdo bem dilatadão, que parece até que eles se juntam, e a gente vê que tem uma amputação da bile, né? Eu não falo contraste, porque isso aqui não é contraste, isso aqui né, na ressonância no T2, aonde tem líquido fica branco, então não é contraste. É tanto que, outra informação, na colangiorressonância, a gente não precisa de contraste. Então, colangiorressonância, ninguém coloca contraste no paciente. Por quê? Porque o contraste é o próprio bile, entendeu? Então, aqui, a gente está vendo o paciente com as vias biliares intrahepáticas dilatadas e tem uma amputação, ou seja, a gente vê que a bile está no colecto distal, mas em algum momento você tem não é uma falha, mas uma amputação. Isso aqui provavelmente é uma neoplasia de vias biliares, onde houve o quê? Uma invasão total da via biliar. Então, onde está aqui, que eu não consigo ver a continuidade da bile, é porque é um tumor, né? Então, aí você pode, tanto é que, como é que, se você imaginar isso aqui como contraste, você podia até perguntar, mas como é que pode? Tem a gente não vê uma amputação, e como é que o contraste desceu? Mas não é que o contraste desceu, não tem contraste. Aqui é a via biliar. Então, onde tem bile, fica branco. Então, consigo ver o bile lá embaixo, consigo ver lá em cima. Mas por que eu não consigo ver na metade, que tá pretinho, assim, como se tivesse cortado a via biliar? É porque, na verdade, aí é um tumor. E aí a gente, aqui, nessa janela, ele extrai todos os órgãos e só deixa as vias biliares para a gente visualizar. Então, nessa janela, eu sei que tem uma amputação da bile, né? E justamente por causa provavelmente, uma imagem que eu vou encontrar nas outras janelas da colangiossonância, eu vou identificar o tumor. Aqui a gente vai falar um pouquinho da CPRE, tá? Então, para a gente poder entender, por que a gente, por exemplo, se eu estou num serviço que uma colangiossonância demora 30 dias e a tomografia não é tão boa para avaliar a etiologia da dilatação, por que eu não peço a CPRE em vez de esperar 30 dias o paciente internado para poder fazer uma colangiorressonância? Eu vou mostrar para vocês que a CPRE, ela simula a colangiorressonância. Ela traz essa mesma janela da colangiorressonância que eu mostrei para vocês aqui na CPRE. Por quê?
Porque a CPRE é um exame invasivo. Ah, é só uma endoscopia. Mas eu vou mostrar para vocês, não é só uma endoscopia, né? É um exame realmente invasivo. Ele vai cateterizar a papila, ele vai, na verdade, essa cateterização é uma perfuração, e a papila está onde? Na primeira porção do duodeno. Então, se eu cateterizar a papila e eu não tiver expertise, eu posso perfurar o duodeno. E aí você vai ter uma perfuração do intestino, né? Você vai ter, então, um pneumo peritônio. Então, veja aqui a imagem esquemática, né? Então, a gente está vendo aqui esse pretinho é o endoscópico, né? É o endoscópio que entrou na via biliar. Então, esse endoscópio pretinho, ele chegou aonde? No duodeno. Quando ele chega no duodeno, que eu visualizo a papila, a papila nada mais é, se vocês nunca viram a realização de uma endoscopia, quando a gente passa do estômago e entra na primeira porção do duodeno, a gente vai ver como se fosse uma verruguinha lateralmente. Essa verruguinha lateralmente é a papila duodenal, né? Então, quando a gente está fazendo endoscopias, é uma visão meio lateral, não é tão fácil de ver, porque geralmente quando a gente está fazendo endoscopia, a gente não tem muito essa visão lateral. Mas na maioria das vezes a gente consegue ver uma tumoraçãozinha que é a papila do duodeno. Uma vez que meu intuito seja CPRE, quando eu encontrei essa verruguinha, né, que é a papila, lá na primeira porção do duodeno, o que a gente vai fazer? A gente passa pelo endoscópico, por dentro do endoscópico, como vocês podem ver, esse papilótomo. Esse papilótomo nada mais é do que uma sondinha. E é esse papilótomo que vocês veem na figura, não esquemática, mas real, à direita, a gente está vendo que esse papilótomo, ele está sendo introduzido na papila. E essa introdução na papila precisa de uma papilotomia, que é a próxima imagem. Então, a papilotomia, deixa eu só mostrar primeiro melhor para vocês aqui nessa aqui. A papilotomia, vocês estão vendo o seguinte, que nada mais é do que um corte. Então, o papilótomo, ele vai, tipo, cateterizar, né, a via biliar, mas para isso ele precisa perfurar, precisa aumentar o pertuito, porque não tem como, o pertuito é virtual, então eu tenho que aumentar esse pertuito. Então a gente aqui na figura real, a gente está vendo como se fosse uma agulha, ele abrindo a papila, isso aí é a papilotomia. Então a papilotomia nada mais é do que abrir o orifício da papila, e aí através dessa papilotomia, então, através dessa papilotomia que a gente vai chegar aonde? Que a gente vai entrar no colédoco. Como vocês estão vendo aqui de forma esquemática, o papilótomo saindo por dentro do endoscópico e indo até em direção ao cálculo. E aí vocês podem perguntar, como é que ele consegue ver isso tudinho na endoscopia? Se ele está colocando o endoscópio lá dentro, como é que ele vai entrar nas vias biliares? Ele vai saber que o papilótomo chegou lá no cálculo. Então, através da imagem radioscópica. Então, aqui na figura à direita, vocês estão vendo o quê? Essa imagem branca é o endoscópico, e a via biliar, não sei se vocês estão vendo, por trás, com falhas de enchimento. Então, quando o médico, com o endoscópico, faz a papilotomia, né, e ele consegue fazer com que o papilótomo entre no colédoco, o que ele faz? Ele joga um contraste. E aí, a partir do momento que ele fez a papilotomia, ele já consegue ver todas as vias biliares contrastadas na televisão. Então, aqui, ele não faz nada às cegas, não. Então, ele, na hora que está vendo, ele está com o endoscópico, vocês estão vendo o endoscópico na frente da via biliar, então, ele já fez a papilotomia, jogou o contraste nas vias biliares e agora ele consegue acompanhar tudo que ele vai fazer. Então, veja, a imagem aqui à direita é exatamente a imagem que a gente vê na coluna de ressonância. Então, o CPRE é um exame, tá? Mas ele é usado geralmente para procedimento. Isso por quê? Porque eu não vou fazer eu não vou usar um exame invasivo, né? Apenas como exame. Né? Se eu tenho que fazer uma CPRE, eu tenho que ter o intuito de também tratar. Então, por isso, a importância da colangiossonância antes da CPRE, porque eles já querem ir para o exame sabendo que é um cálculo ou um tumor, que a CPRE também nos ajuda
não só drenar as vias biliares, mas também biopsiar o tumor. Então, eles querem já ir para a CPRE com o diagnóstico pronto. Então, veja aqui novamente, à direita, a imagem de uma colangiessonância, mas não é uma colangiessonância. Essa imagem aqui é a radioscopia feita através de CPRE. Na hora que ele cateteriza a papila, ele joga o contraste, eu consigo ver a via biliar. Então, assim, só para vocês entenderem, quando a gente consegue compreender o exame, a gente entende por que não é tão fácil, por que não faz logo essa CPRE? Veja que não é tão tranquilo, né? É um exame sob sedação. Essa papilotomia, muitas vezes, é muito difícil, nem sempre é eles conseguem cateterizar essa papila, assim, bem fácil, na grande maioria sim, mas às vezes é um exame que demora horas. Então, aqui só para dar continuidade, então, ele fez a papilotomia, ele já tem a imagem, né, do cálculo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a extração do cálculo. E aí, veja que imagem bonita. Ele simplesmente, o papilótomo, ele vai passar, ele vai subir no colédoco até ultrapassar o obstáculo, que é o cálculo. Veja que ele ultrapassou o cálculo, aí ele insufla esse balão extrator, e aí o balão vem empurrando até extrair o cálculo. Veja como é bonito. Então, a CPR é assim que ele extrai os cálculos de vias biliares. É mais ou menos como um cateterismo. E para a gente terminar, o último exame é a ecoendoscopia. Então, a ecoendoscopia nada mais é do que uma endoscopia digestiva alta, com um transdutor na ponta da endoscopia, né, com um soft de ultrassom. Então, nada mais é do que isso. E qual que é a importância da ecoendoscopia, fora estadiamento de tumores? Porque, imagine, eu estou levando o ultrassom para dentro do estômago. Por isso que esse exame é muito sensível e traz muitas informações, porque eu estou levando ultrassom através do endoscópio para dentro do estômago do paciente. Então, eu vou conseguir avaliar de uma forma tridimensional as paredes do estômago, eu vou conseguir me aproximar e avaliar bem o pâncreas, né, como vocês estão vendo aqui na figura à direita, a gente consegue, ele está avaliando toda a morfologia do pâncreas, porque a proximidade que ele leva o ultrassom praticamente para a parede, próxima à parede do pâncreas. Então, a gente vê a gente consegue avaliar de uma forma mais rica de informações, aí qual a importância da endoscopia aqui na aula, né? Na questão da síndrome ictérica. A ecoendoscopia, ela, por essa capacidade imensa, né, de você associar, levar o ultrassom para tão próximo do órgão. Então, qual é a finalidade? A gente, aqui na síndrome ictérica, é a gente avaliar, né, uma microlitíase, ou seja, cálculos menores do que 3 milímetros, a gente só vai ver na ecoendoscopia. Então, você faz um ultrassom e não vê, você faz a colangiassonância, você não vê, mas você só vai ver na ecoendoscopia, né? Então, aqui está um exemplo, né, de uma ecoendoscopia, onde na figura à direita, a gente vê como se fosse um mar, né, assim, de micro, né, assim, uns pontinhos branquinhos, que você, não sei se você vê a figura da vesícula, né, essa figura de pera, e se vocês prestarem atenção, a gente tem umas imagens pontiformes, né, distribuídas aí no terço distal da vesícula. Isso aí é microlitíase, né, e é uma microlitíase que não foi vista em nenhum exame, nem na colange, nem no ultrassom. Então, cálculos muito pequenos, ou seja, que antigamente a gente dizia, esse paciente tem uma vesícula com uma bile espessa. Na verdade, era microlitíase, né? A gente sabia que podia ter cálculos, mas a gente não tinha endoscopia para a gente poder realmente definir. Então, geralmente, aquela bile espessa que a gente costumava falar antigamente, nada mais é do que a microlitíase que a gente consegue definir com a ecoendoscopia. Então, qual o papel da ecoendoscopia na síndrome ictérica? Por exemplo, um paciente que tem pancreatite de repetição, né? Até que se prova o contrário, a etiologia da pancreatite é biliar.
Eu tinha um professor que costumava dizer, qual é a etiologia da pancreatite? Biliar. E a segunda, biliar. E a terceira, biliar. E a quarta, biliar. Ele até brincava. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, quando você afasta o álcool, a etiologia da pancreatite é biliar, né? Raríssimos casos que a gente vai ter uma pancreatite autoimune, que a gente vai ter uma pancreatite medicamentosa, isso é raríssimo. Agora, quantos pacientes, eu acho que você já tiveram experiência de pegar o paciente com pancreatite que a ultrassom e a colangessonância não mostrou microlitíase. Aí ficou, pancreatite idiopática. Na verdade, provavelmente é uma microlitíase. Só que a dificuldade do exame, por ser um exame muito caro, a gente tem disponível no SUS? Tem. A gente tem esse exame no HU, mas o material é caríssimo, então sempre está faltando material. O problema não é a máquina, é o material, que é caríssimo. Então, apesar da gente ter a ecoendoscopia lá no HU, a gente tem uma maior dificuldade para poder fazer esse exame. Eu tenho vários pacientes que estão entrando na justiça para ver se consegue fazer esse exame, mas sempre está faltando material, faltando material. Então, o papel da ecoendoscopia na síndrome ictérica é você ir atrás de etiologias que não foram definidas pelo ultrassom, nem a tomografia, muito menos a colangiossonância. E aí, diante de um paciente, por exemplo, com pancreatite, né, aguda, que não tem etiologia alcoólica definida, você até que se prova o contrário, a etiologia é microcálculos. Então, se você pode dizer que um paciente com a colangiossonância sem cálculos, você pode dizer que o paciente não tem a causa da pancreatite não é biliar, a resposta é não. A gente precisa de uma ecoendoscopia para poder, por exemplo, uma ecoendoscopia sem microlitias, aí sim, a gente vai atrás daquelas causas menos comuns, né, como pancreatite autoimune, como pancreatite por medicamento, que isso aqui é raro, do raro, do raro. Pronto, minha gente, terminei. Queria saber se ficou alguma dúvida.